Pega a sua espada, vamos fazer a nossa declaração. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Se assenta aí, por favor. Abra seu coração, abra sua Bíblia. Tenha expectativa daquilo que Deus vai falar com você. Atos capítulo 13, versículo de número 1 ao 3. Aliás, vamos ler apenas o 2 e o 3, eu vou ler alguns outros textos. Atos 13, versículo 2 e 3. Diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse, quem disse? O Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Versículo 4: enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chifre. Enviados, pois, por quem? Por quem? O Espírito Santo. Vamos orar. Pai, fale conosco. Fale conosco, Senhor. Que teu Espírito, que nós aprendemos, que fala, que guia, que conduz, o teu Espírito Santo que ministra, que direciona, que ordena, que é o dono da igreja, que é o dono da palavra, que é o autor e consumador da palavra. Fale conosco, Senhor. Abra os nossos olhos espirituais, abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, nos dá inteligência, sabedoria, compreensão, para que a gente entenda de fato a Tua palavra e aplique a Tua palavra e ela transforme a nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Irmão, o Senhor fala ao meu coração, e uma palavra bem breve, mas se você aplicar aquilo que nós estamos vendo aqui, vocês em casa, se vocês colocarem em prática isso, a vida de vocês vão ter uma transformação muito grande. Se você não vivia isso, você vai começar a viver o que eu vou pregar. Se você já vivia, você vai viver níveis ainda maiores. O Evangelho tem níveis, e você pode cada vez mais. Nunca você vai viver o suficiente de Deus, porque as coisas de Deus são inesgotáveis. Mas uma coisa eu garanto: se você começar a praticar, e eu estou pregando para mim também, aquilo que nós vamos ver aqui hoje, a sua vida espiritual, ela vai crescer. Quem pode dizer amém por isso? Ela vai crescer. Você vai crescer em Deus, vai crescer em compreensão, vai crescer em liberação de Deus. Quando eu olho para esse texto, irmãos, eu fico impressionado. A palavra começa dizendo: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Havia profetas e mestres, pessoas com o dom do ensino e pessoas com um dom profético, pessoas com capacidade de ter palavra de sabedoria e palavra de revelação, e pessoas com capacidade de ensinar a palavra. Havia mestres, profetas, dons que nós chamamos dons ministeriais e dons espirituais. Agora, me chama mais atenção ainda ver servindo eles ao Senhor e jejuando, orando.
Aqueles homens estavam orando e jejuando. Ao pensar no contexto aqui, eles estavam jejuando e orando de uma forma intensa, de uma forma específica, orando e jejuando. O jejuando é uma ação contínua, traz uma ideia de jejuar sempre, ou jejuar constantemente, e em um desses jejuns, o Espírito Santo veio e falou a eles, deu uma ordem para eles, deu uma direção para eles. Que direção é essa? Nós lemos do texto: separai. Olha a ordem: amanhã, depois da manhã, a hora que vocês quiserem, não, separem agora a Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Verso 4: enviados, pois, pelo Espírito. Ou seja, o Espírito veio no ambiente da oração, no ambiente do jejum, no ambiente da consagração, e trouxe direção profética e liberou. Gente, isso aqui é muito poderoso. O Espírito Santo liberou para o ministério o maior ganhador de alma da história, só pede para Jesus. O Espírito Santo liberou aqui aquele que iria tocar todo mundo conhecido da época. O Espírito Santo liberou aqui aquele que iria escrever a maior parte do Novo Testamento, teria mais revelação. O Espírito Santo liberou aqui aquele que seria o apóstolo com maior alcance. Agora, o Espírito Santo liberou no momento do jejum, da oração, da consagração. Por quê, pastor? Porque quem jejua constantemente e ora constantemente tem sensibilidade espiritual. Sensibilidade espiritual. Quando você lê Apocalipse, por exemplo, capítulo 2, versículo 7, a palavra termina dizendo assim: aquele que tem ouvidos, ouça. Ouvir o quê? O que o Espírito diz, o Espírito Santo fala. Agora, aquele que tem ouvidos, é claro que não é ouvidos físicos. É claro que não está referindo a alguém que sofra com alguma enfermidade que gere algum tipo de surdez ou incapacidade de audição, não é isso. Aquele que tem ouvidos, ouça, é aquele que tem a capacidade de ouvir ao Espírito, ouça o Espírito, porque o Espírito está falando, ministrando, dizendo à igreja. Agora a questão é, nós precisamos desenvolver ouvidos. Nós precisamos desenvolver a capacidade de ouvir a Deus, de ouvir o Espírito, de ouvir a voz do Espírito Santo. A igreja primitiva tinha essa qualidade, mas por quê? Qual é o segredo? Jejum, oração, consagração. Porque a nossa carne, ela foi feita para se relacionar com o físico. A nossa carne Deus nos deu para que nós tenhamos essa relação com o que é físico, natural. É por isso que nós precisamos comer, beber água, porque isso é óbvio, né? Quando nós olhamos para os nossos alimentos, para a terra, tudo que é na terra é o que é em nós. Então nós somos, a terra é alimentado da terra. A terra é alimentado da terra. Agora, quando nós estamos jejuando e orando, nós estamos abrindo mão das coisas da terra em prol das coisas do céu. Nós estamos de alguma forma alimentando o nosso espírito, fazendo com que o nosso espírito tenha uma capacidade maior de se ligar, de ficar atento, de ficar perceptível, de não ficar distraído, confundido, mas de ouvir e perceber aquilo que Deus está falando ao espírito. Deus não ministra à carne, Deus ministra ao Espírito. E para que tenhamos uma condição de ouvir o Espírito, de perceber o Espírito, discernir o Espírito, é importante que tenhamos uma vida regular de jejum, oração e consagração. Quem diz amém por isso? Quem que já percebeu que nos momentos de que você está jejuando, se consagrando, que você está em oração, são os momentos que Deus mais fala com você? Isso que eu estou dizendo. Quem que concorda que a presença de Deus está conosco o tempo todo? Quem concorda, diga amém. Isso é bíblico. Quem concorda que Ele faz morada em nós, diga amém. Agora, quem concorda que você não sente isso o tempo todo? Você não sente.
Agora, quem concorda que no momento que você está jejuando, a presença que já está, ela fica mais notória? Quem entende isso? A presença que você já carrega, você consegue perceber. É como se você olhasse para você e falasse: cara, eu tô mais crente. Eu não sei explicar o que está acontecendo comigo, mas você consegue perceber mais fácil aquilo que Deus já colocou dentro de você. Assim também é a voz de Deus, a voz do Espírito. Deus fala o tempo todo conosco. Deus ministra verdade sobre nós através do Espírito Santo o tempo todo. Ele está ministrando, Ele está falando, Ele está guiando. Ou em alguns casos está tentando dizer, porque nós estamos sendo tardios em ouvir. E por que tardio? Porque nós não estamos tendo sensibilidade. Ou em alguns momentos Deus fala conosco algo e a gente fica com medo de agir naquilo, ser direcionado naquilo, porque nós não temos certeza se é Deus ou não, porque nós estamos insensíveis à voz do Espírito. E por que estamos? Porque não estamos tendo uma vida de piedade, de devoção, de consagração, de jejum e de oração como deveríamos ter. Então a chave aqui é: jejuando eles, o Espírito Santo disse: faça algo, e deu uma direção profética. Eu não vou entrar nisso, não é o contexto meu, mas se os irmãos perceberem, os discípulos até esse momento não acreditavam que o Saulo poderia ser quem se tornou. Eles achavam que o Saulo era um grande problema para a igreja, lidar com o Saulo era um problema. Agora Deus veio e falou assim: eu estou falando, faz e faz agora, porque eu separei Paulo para esse tempo, para essa hora. Irmãos, é muito forte. Ouvir a Deus, ouvir a Deus, ouvir a Deus. O Espírito Santo, ele fala. Volta aí, abra a sua Bíblia. Aliás, vamos ver aqui um texto, Romanos capítulo 8. Abre em Romanos capítulo 8. O Espírito Santo fala. Quantos creem que o Espírito Santo fala ainda hoje? O Espírito Santo fala. Romanos 8, 14 ao 16. O Espírito Santo fala hoje. Agora, se o Espírito Santo fala hoje, nós não estamos ouvindo, é porque em algum momento nós estamos falhando em ouvi-lo, ou no mínimo, falhando em discernir aquilo que ele está falando conosco. Romanos 8,14, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso cérebro, com o nosso corpo, com o nosso espírito. Observe, Espírito com letra maiúscula. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, todos, pois, que são guiados pelo Espírito, guiado, andar sendo guiado pelo Espírito, guiados pelo Espírito. Por que alguém pode ser guiado pelos os filhos, podem ser guiados pelo Espírito? Porque o próprio Espírito Santo testifica com o espírito humano, o espírito do homem, testifica. Alguns chamam de testemunho interior. O Luciano Subirá fala sobre uma impressão, né? Eu gosto muito dessa palavra, uma impressão no espírito. Só que chega momentos que não é mais uma impressão no espírito, é uma certeza no espírito. Nós podemos sim ter uma impressão no espírito, mas Deus quer nos fazer evoluir nisso. Deus quer tirar a gente da impressão no espírito e quer levar a gente para a certeza no espírito. Mas nós precisamos entender, nós teremos que ser guiados pelo Espírito, e só tem uma forma de fazer isso: aprendendo a ouvir a voz de Deus que está clamando dentro de nós. Irmãos, eu creio em profecia, eu creio em profeta, eu creio naqueles que entregam e dizem sim do Senhor, creio nisso, eu creio demais nessas coisas, mas eu creio.
Já ouvi muita profecia, Deus já cumpriu muitas, usando profeta eu creio, mas entenda a maturidade da fé, mais do que Deus usar alguém para dizer para você, Deus quer que você desenvolva a capacidade de ouvi-lo. Mais do que alguém olhar para você e falar assim, assim diz o Senhor, é você ter a capacidade de ouvir o próprio Espírito falando dentro de você. Deus até usa alguém para falar de fora para dentro, mas o que Deus quer fazer conosco é falar com você de dentro para fora. Irmãos, pensa numa coisa que eu achava estranho quando eu me converti. Um irmão andava comigo, aí ele vinha assim, depois do culto e falava assim, Deus falou comigo. Aí eu falava para ele assim, não, mas Deus também falou comigo, na palavra. Ele, não, Deus falou comigo lá na madrugada, quando eu estava orando, Deus veio no meu quarto e falou comigo. Aí, irmãos, eu ficava doido. Eu falava assim, como assim Deus falou com você? Em alguns momentos eu não perguntava, eu tinha vergonha de perguntar para ele, mas eu falava, mas que negócio é esse? Estou falando de Deus, o Todo-Poderoso, falou com você no seu quarto, que negócio é esse? Depois eu comecei a entender que Deus fala com todo mundo, Ele quer falar com todo mundo cristão. Deus pode falar com ímpio? Pode. Deus pode falar. Eu até acredito, irmãos, que as mães, elas chamam de intuição, né? Intuição. Eu até acredito que é nada mais, nada menos que Deus dando uma graça sobre a mãe, para ter uma percepção, para falar, filho, não vai lá não, filho. E normalmente quando você desobedece a sua mãe, dá errado, não dá, irmãos? Eu creio que Deus até fala com o ímpio, mas não é comum, não é sempre. Agora nós, Deus fala tanto conosco, Deus fala tanto com os filhos, que nós passamos a ser guiados pelo Espírito. Eu tive uma experiência, não torne por favor, não torne as minhas experiências doutrina, porque tem que ser bíblico, mas eu preciso contar uma experiência aqui. Eu me lembro que eu estava ainda crescendo nesses assuntos sobre o Espírito, e a Tula me deu um livro sobre o Espírito Santo, chama Bom Dia Espírito Santo, do Benny Hinn. Eu lembro que eu peguei aquele livro, comecei a ler e ver a experiência do Benny Hinn. Eu sempre ensino, nunca transformo experiência em doutrina, mas as experiências são boas. E eu peguei aquele livro, eu lembro que na época, eu tinha dois empregos, um deles eu fazia entregas com moto. Eu fazia algumas entregas com motocicleta, e eu li aquele livro, ficava numa pochete que eu tinha bem grande, ficava o tempo todo, eu fiquei apaixonado por aquele livro, lendo, e eu comecei a falar, Deus, faz isso comigo. Se é verdade isso, começa a fazer comigo então. Eu me lembro naquela motocicleta, eu falava, Deus, o Senhor vai me guiar aqui nesse endereço. Pensa num jovem cheio de fé. Eu falei, Deus, o Senhor vai me guiar aqui, vai me guiar. Eu creio que vai acontecer comigo, igual aconteceu com o Benny Hinn, dessa experiência. E eu comecei aí, irmãos, a cidade é muito grande, os bairros, você não sabe os bairros. Eu comecei com a moto, vinha um negócio dentro de mim, assim, vira aqui, eu virava. Aí vi um negócio muito forte, assim, eu não sei explicar, na época, aí vira aqui, eu virava. Por várias vezes, o Espírito Santo estava me ensinando a ouvir a voz dele. Coisa banal, o endereço eu podia pegar, na época não tinha o GPS, eu podia pegar um catálogo, pedir informação a um taxista, mas Deus começou a me mostrar em coisas simples, banal do trabalho, que eu poderia sim aprender a ouvir a voz e a direção dele. Então, irmãos, entenda isso, é disponível para nós, está disponível para você. Eu não estou dizendo que eu fiquei a vida inteira agora, Deus me mostra aquela rua, não tem nada a ver. Mas para aquele momento foi tão importante para eu entender que eu poderia ouvir, e quando ouvir, começar então a discernir, essa é a voz do Espírito. Entenda, eu não sei se você é usado com dons espirituais, de repente em casa, é usado com revelação, né? Existe a visão que abre uma tela na sua frente, você enxerga e você conta para a pessoa. Mas a maioria dos profetas, eles não enxergam uma tela que abre, que é a visão, eles têm apenas a voz do Espírito falando dentro deles. Agora, essa voz do Espírito, e você também vai perceber, confunde com os nossos sentimentos. Sim ou não, irmãos? Confunde ou não confunde? Ela se confunde. Alguns momentos você fala assim, mas é Deus ou sou eu? É Deus, não só para alguém, mas para você, é Deus ou sou eu? É eu ou Deus? Então, quanto mais você jejua, quanto mais você ora, quanto mais você se consagra, quanto mais você quer essas coisas, mais você aprende a ouvir, você entender, essa é a voz do Espírito Santo. Não, essa é a voz, é o tom de voz do Espírito. Se a sua esposa começar a falar muito com você,
Passa um ano de casado, 2, talvez nem chega um ano. Onde você estiver, se a sua esposa estiver conversando, o seu marido estiver conversando, você sabe que é. Teu filho, tua mãe, teu pai estiver falando, você conhece a voz, porque você aprendeu a discernir entre tantas vozes, a voz que você ouve sempre. Então, por isso é importante que nós, irmãos, tenhamos como vida consagração, jejum, oração, santificação e desejo pelas coisas do céu. Quem diz amém, diga por isso. Abra 1 Coríntios capítulo 12. 1 de Coríntios, pula um livro aí, 1 Coríntios capítulo 12. Verso 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Não, irmãos, não é o tema aqui. Deixa eu abrir um parênteses, vê isso aqui agora, não estava nem planejado. Não quero que sejais ignorantes. Eu vou abrir um parênteses, já leia comigo lá, versículo de número 31, último do contexto inteiro. Eu vou abrir um parênteses, eu preciso falar para vocês aqui e voltar para o meu raciocínio. Entretanto, procurai com zelos os melhores dons. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Se quer ser ignorante, não tem informação adequada, não saber a respeito. Tem muito cristão que não sabe nada sobre os dons espirituais. Tem muito cristão que acha que os dons espirituais são para os crentes de Atos dos Apóstolos. Tem muito crente que acha que os dons espirituais é para os crentes pentecostais, das igrejas pentecostais. Mas os dons espirituais é para qualquer cristão nascido de novo. Quantos nascidos de novo nós temos? Todo mundo aqui. Os que estão em casa aí, nasceu de novo. Eu creio nisso. Agora, nós não podemos ser ignorantes. Nós precisamos conhecer sobre os dons. Aí o 31, onde fecha tudo isso, é procurai com zelo os melhores dons. Qual foi a última vez que você fez uma campanha de oração buscando um dom espiritual? Qual foi a última vez que você fez uma campanha de oração buscando um dom? Falando, Deus, eu quero ser usado para curar. Ou eu quero ser usado como um espírito de sabedoria e de revelação, no sentido de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, que é a famosa revelação e profecia. Qual foi a última vez que nós ficamos igual o Jacó? Fala, Deus, você não vai embora enquanto você não me dá um dom. Você não vai sair daqui enquanto você não me tocar. Enquanto o Senhor não me abençoar, você não sai. Qual foi a última vez que nós brigamos no bom sentido da palavra, que nós brigamos, lutamos, batalhamos em fé para receber dom, para ser usado, para pregar melhor, para tocar melhor, para cantar melhor, para tocar as pessoas, para carregar uma unção, para carregar. Qual foi a última vez? Nós, irmãos, não podemos ser ignorantes sobre os dons. Tem que ser como os apóstolos faziam. Eles oravam, buscavam, jejuavam, clamavam, buscavam, jejuavam, clamavam, buscavam, jejuavam. Muita gente olha para Atos capítulo 2 e acha que eles ficaram esperando lá. Jesus falou assim, filho, vai chegar o Espírito Santo, fica aí de boa. Não. A Bíblia diz que eles estavam unânimes, 120 homens unânimes por cerca de 40 dias clamando, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. E de repente, o Espírito veio. Se você quer viver o de repente de Deus na sua vida espiritual, você precisa clamar, jejuar, orar e se consagrar. Aí você vai viver um de repente. Pode ser 40 dias, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, mas Deus vai vir sobre você em nome de Jesus. A unção vai vir sobre a sua vida em nome de Jesus. Quem recebe isso? Versículo 2: sabeis que outrora, quando erreis gentios, deixaveis conduzir-vos aos ídolos mudos. Alguém que era conduzido por ídolos mudos, segundo reis guiassem, a pessoa era guiada por outra coisa que não era Deus. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo.
Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há também diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação pelo Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque um é dado mediante o Espírito. Eu vou parar aqui que eu não quero entrar nos dons. Depois você lê. Quem dá o dom é o Espírito. Quem escolhe o dom que quer dar é o Espírito. Mas o nosso papel é buscar o dom. Deus vai usar você quando Ele quer, na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, na igreja que Ele quiser. Mas o seu papel, o meu papel, é buscar o dom. É batalhar em oração. É jejuar. É falar, Senhor, eu quero. Me dá. Me dá. Me dá. Me usa. Eu quero. 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 Até ver a glória de Deus. Leonard Ravenhill, ele diz algo. Eu não sei se é Leonard Ravenhill ou David Wilkerson. Eu vejo tantos dois que tem hora que eu confundo, mas ele disse algo. Acho que é Leonard Ravenhill. Se você entrar para o teu quarto e não ficar lá por 7 dias trancado, e você não beber nada a não ser água, não comer nada a não ser pão, não ler outro livro a não ser a Bíblia, e não conversar com ninguém a não ser Deus, 2 coisas vai acontecer com você: ou você vai ter um ataque psicótico, ou vai ver a glória de Deus, ou vai ver a glória de Deus, ou vai ver o poder de Deus. Unção, irmãos, nós precisamos buscar, e isso vem da habilidade também de poder ouvir a Deus. Quando nós falamos ser guiado por Deus, nós temos vários dons espirituais e ministeriais, mas lembra que a mensagem é ser guiado pelo Espírito, poder ouvir o Espírito. Quem tem sensibilidade vai ouvir o chamado, vai receber direções proféticas. Essa pessoa vai começar a orar e ela vai buscar, Senhor, me dá deixa eu usar uma palavra popular, me dá o dom de revelação, de profecia. Quem que acha bonito, irmão? Eu acho muito o dom de revelação, de profecia, que é a palavra de sabedoria e de conhecimento. Eu fico impressionado, irmãos. Eu acho bonito demais. Eu acho lindo, eu fico impressionado. E aqui 1 Coríntios 14 diz que quando alguém está sendo usado na profecia, ele desvenda o coração de alguém, essa pessoa coloca o rosto em terra e declara que Deus está no lugar. Ou seja, imagina Deus te usar, chega um incrédulo na igreja, você olha para a pessoa e fala ou no microfone, eu chamo em particular, e fala algo para ela de Deus. Ela vai prostrar, colocar o rosto no chão e falar assim: Deus é desse povo. Que tremendo isso é a coisa mais linda, irmãos. Deus desvendar o coração das pessoas por você, é lindo. Então de repente você acha aquilo bonito, Deus te guiou para aquilo, você admira aquilo, não é só para você admirar, de repente Deus está fazendo você admirar, porque existe uma máxima na Bíblia, né, que nós entendemos que você tem a unção, que você honra, que você admira. De repente alguns acham bonito, fica impressionado ver cura, irmãos, eu fico, outro que eu gosto, acho que estou querendo receber, eu quero a todos. Eu fico impressionado. Esses dias eu vi Deus usando Luca Martini no Instagram. Ele estava orando numa igreja, uma mulher, uma moça, se cortava toda o braço. Aí na hora da oração, Deus revelou, olha os dons trabalhando junto. Deus revelou para ele perguntou: alguém aqui que se cortava e tal? Aí a moça: sou eu. Aí eu na oração, as cicatrizes desapareceram. O Luca Martini, um jovem, jeitão de doido, cabelo grande, de vans, um cara usado por Deus, Deus revelando e sinais acontecendo. Sinais. Agora, é bonito, não é, irmãos? Agora, será que Deus escolheu algumas pessoas para usar e a gente não? Ah, pastor, mas Deus dá alguns dons para uns, para outros não, mas parece que para nós Deus não vai dar nada.
Ah, pastor, é porque a gente é batista, irmão, pelo amor de Deus. Não falta aqui esse microfone em você, não. Deus quer te usar, Deus quer me usar. Agora, de onde vai nascer isso? Da habilidade que nós temos de ouvir Deus. Porque Ele vai começar a te usar. Ele vai começar a falar com você. E você vai ganhar tanta confiança na voz dEle, que você vai começar a falar para as pessoas. Quem está entendendo isso aqui? Esse dia eu fui conversar com um profeta, um homem que Deus, uma pessoa que Deus usa muito. Eu falei assim, como que foi no início? Ele falou assim, Nilson, foi assim, ó. Deus começou a falar comigo e eu comecei a aprender a ouvi-lo. E aí Deus começou a me mostrar coisas do dia a dia, fazer isso, fazer aquilo, fazer assim. E aí eu via uma coisa, eu via outra, eu fui aprendendo, ter confiança. Aí eu via uma coisa de alguém, não tinha coragem de falar, porque eu ficava sem saber se era Deus, se era eu. Aí acontecia, de repente eu fui aprendendo e hoje eu posso falar com clareza, porque eu cresci em ouvir Deus. Sabia que você pode crescer em ouvir Deus? Ao ponto de viver, eu vou parar de abrir os textos, meu tempo está acabando. Gálatas capítulo 5, versículo 16. O contexto aqui é sobre não andar em pecado, obras da carne, obras do Espírito, mas o versículo encaixa no que eu estou dizendo. Paulo ensinou a igreja, andai no Espírito. Andai no Espírito. O que é andar no Espírito? Não é vir num culto, não é só sentir um arrepio, sentir um toque, não é só um mover, não é só cair e orar em línguas, é você desenvolver a capacidade de andar, ser guiado, andar no Espírito, andar em Espírito, ser guiado pelo Espírito. Isso depende da nossa capacidade de ouvir Ele, de ouvi-lo, de sentir. Andai no Espírito. E eu queria concluir antes de orar por você. O apóstolo Paulo, ele não só ensinou sobre isso, não só ensinou sobre andar no Espírito, ouvir a voz do Espírito, mas ele viveu isso intensamente. Como nasceu a conversão de Paulo? Atos capítulo 9. Os irmãos lembram muito bem que a caminho de Damasco, Paulo teve aquela visão como a luz mais forte que o sol do meio-dia. Ele caiu, não sabemos se ele estava a cavalo, estava a pé, a Bíblia não fala, mas a gente imagina um cavalo. Ele caiu por terra, ele é levado. E como que nasceu a conversão daquele homem? Ele não estava entendendo, sabia que era Jesus, mas não estava entendendo muito o que estava acontecendo. Atos capítulo de número 9, do 10 ao 17, Jesus vai falar, olha a capacidade da pessoa, olha como é bênção alguém poder ouvir. Jesus vai falar para Ananias, Ananias, vai até a rua chamada direita, casa de Judas, se não fala a memória, vai ter um homem lá por nome Saulo, ele está jejuando, você vai chegar lá, vai pôr a mão na cabeça dele e vai falar assim, receba a vista de novo e receba o batismo com o Espírito Santo. Olha que forte. Aí está lá o Ananias, que tinha intimidade com Jesus, está falando de Jesus, mas ele é o Saulo, ele é aquele cara que prende, que mata, que arrasta cristão. Aí Deus, olha Jesus falando assim, filho, vai, porque ele para mim é um vaso escolhido, ele é um vaso usado. Irmãos, enquanto eu li esse texto, eu fiquei assim, gente, que bênção, Ananias. Eu nem vi mais sobre a história. Eu confesso que eu nem consegui ver mais coisas na Bíblia sobre a história desse Ananias. Deus usou, mas alguém estava na brecha, alguém estava com os ouvidos espirituais abertos, alguém estava sensível à voz do Espírito Santo, alguém tinha capacidade de ouvir a Deus e pôde ser instrumento de Deus para tocar o Paulo e a partir dali gerar para Deus um dos maiores homens da história, porque alguém tinha capacidade de ouvir a Deus. Então a conversão de Paulo é marcada, ela dá o início por homens que têm ouvidos espirituais. Agora olha a manutenção do ministério de Paulo. Aqui ele já é, aliás, deixa eu falar primeiro então, voltar para Atos 13. Atos 13, eu vou só citar e nós vamos para o próximo texto. O próximo texto que eu vou abrir é Atos 16, 6, mas Atos 13, então conversão veio por homens, por meio de pessoas que estão com os ouvidos abertos, aptos para ouvir e discernir a voz de Deus. Atos capítulo 13,
Deus levanta o Paulo para o ministério, o Saulo para o ministério, mais uma vez, porque pessoas estão prontas para discernir, ouvir e discernir a voz do Espírito. Agora, durante o seu ministério, olha Atos 6, 16, 6, olha aqui. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentando ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Pensa comigo, você querendo ir pregar em um lugar, aí o Espírito Santo vem e te proíbe. A primeira coisa que você vai fazer é: está repreendido Satanás em nome de Jesus, que você vai achar que é um demônio. Quem está comigo? O Espírito, você fala: estou indo pregar a palavra, eu vou ministrar, eu vou abençoar a Ásia, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí há um impedimento, levantou impedimento, não flui. Aí você fala: sai diabo da minha frente, sai demônio, sai capeta. Começa até não para os demônios: sai pombagira, sai Zé Pilinha, sai tranca-rua. Aí depois o Espírito Santo está assim: ó o Espírito Santo, sou eu. Você: sai demônio da minha frente, sai diabo do impedimento. Aí está o Espírito: mas Paulo estava andando na sensibilidade. Eu estava indo pregar. Existe uma ordem que já está na Bíblia, mandando eu pregar. Eu estava indo cumprir o que Deus mandou, mas eu fui suficientemente capaz de ouvir o Espírito falar: não, lá não, agora não, não é o tempo de ir lá, vai para outro lugar. Quem está entendendo isso aqui? Irmãos, nós precisamos aprender a ouvir. Pastor, qual é o segredo de Paulo de poder ouvir nessa capacidade de detalhes ouvir o Espírito Santo? 1 Coríntios 14. Ele bateu no peito e falou assim: eu oro mais do que vós, eu consagro mais do que vós. Eu sou um homem de jejum, de oração, de busca, de consagração. Quanto mais você buscar, quanto mais você jejuar, quanto mais você ler livros a respeito do que eu estou pregando aqui, quanto mais você procurar na Bíblia sobre o que eu estou pregando aqui. O que eu preguei aqui não é nem uma gota, não é nem a ponta de uma agulha. Pega uma agulha, molha na água e deixa cair uma gota. O que eu estou pregando aqui não é nem isso, perto do que a Bíblia pode oferecer para você sobre esse assunto de mergulhar no Espírito, dimensões do Espírito. Como diz o filme do Paulo, imagina que você enfia a mão, não está andando de barco, você enfia a mão no oceano, traz na concha da mão um pouco de água. É o que eu estou pregando aqui para vocês sobre esse assunto, e o resto do oceano é o que a Bíblia tem para oferecer para vocês. Mas eu vim dar primeiro, eu vim mostrar para vocês um start. Falar assim: está disponível. Nós como igreja precisamos desenvolver. E aí é para todos os níveis. De repente você em casa é um profeta que Deus te mostra coisas no profundo, no oculto, no escondido. Mas de repente nós temos alguém novo convertido que ainda não sabe muito sobre essas coisas. Você que já é um grande homem, mulher de Deus, que ouve a Deus, que sabe a direção de Deus, você pode crescer nisso. E você que ainda está começando agora, você pode entrar nisso também e entender que é para você. Deus quer se relacionar com você, Deus quer guiar você, Deus quer te ajudar nisso. Fique em pé, por favor. Fique em pé. Nós temos alguns minutinhos, queria pedir para os músicos me ajudarem aqui. Eu quero orar com os irmãos. Ouça a voz do Espírito. De repente você vai fazer a prova de Deus, no sentido de que, pastor, Deus, se é verdade que o pastor está pregando, eu quero viver isso. Deus, se está disponível para nós aqui hoje, nesse tempo, aqui em Promissão, onde você estiver, eu quero viver isso.
Deus vai te guiar. Deus pode te guiar. Deus vai te guiar. Eu fico pensando em José, irmãos. Eu poderia dar milhares de exemplos, deixa eu terminar com mais um aqui. José de Maria. Ele indo embora. Imagina a bobagem que aquele moço ia fazer. Largar Maria. Largar a mulher da vida dele. Mas quando ele está indo embora, vem a voz em sonho, fala assim: José, filho, não tema receber Maria por tua esposa, porque o que está sendo gerado nela é do Espírito. Irmão, se a gente aprender a ouvir Deus, muito do nosso problema é resolvido aí. Se nós desenvolvemos a capacidade de dar atenção para as coisas, sonhos proféticos, visões proféticas, impressão no Espírito. Às vezes você está viajando com o teu carro assim, vem uma angústia, uma tristeza, você está na BR, ou numa rodovia, você não sabe explicar o que está acontecendo, estranho, parece que você acabou de pecar, alguma coisa roubou tua alegria, e você fica ali e fica distraído. Mas de repente o Espírito Santo está gritando para você assim: filho, cuidado que vai ter um acidente aí na frente. Deus está chamando o seu povo para intimidade, para ouvir a sua voz. Enquanto os músicos, os ministros vão ministrar ao Senhor uma canção, nós vamos orar. E não é a minha oração por você, é a sua oração. Fala: Deus, eu quero isso, eu quero viver isso. Comece a orar. Seja
que seja hoje, que seja agora. Vem e derrama do teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem e derrama do teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem e derrama. O que nenhum homem fez, vem fazer. O que a história nunca viu, vem cumprir. O descrito em Joel, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer. O que a história nunca viu, vem cumprir. O descrito em Joel, aviva-nos. Começa a pedir a Deus. Começa a pedir a Deus. Dons espirituais. Começa a pedir para Ele te usar. Sonhos, visões. Você pedir para Ele te usar. E acima de tudo isso, desenvolva a habilidade de ouvir a Deus. Porque aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Esses dias eu vi novamente o Luca Martini orando para uma senhora, estava com a mão enfaixada, e Deus curou a mão daquela mulher. E ele estava incentivando os jovens, né? Ele fala muito para os jovens, ele estava incentivando os jovens a orar com ousadia. Ele usou uma frase que me marcou, ele falou assim: muitas vezes, quando nós vamos orar por alguém, bate um medo no coração e a frase que vem é: e se não acontecer? E se não acontecer? Ah, vou orar para o enfermo, mas e se não acontecer? Então ele mudou a frase: e se acontecer? E se acontecer? A pessoa estava ali, ele falou assim: eu posso orar pela sua mão? Está doendo? Tá. Estava enfaixado. Aí ele pegou na mão da senhora e orou: mexe agora. Ah, para doer. Tirou a faixa. Eu me lembro de trabalhar numa empresa, tinha uma dona que estava indo embora, assim, dor de cabeça muito forte. Antes dela ir embora, chegou num cristão e falou assim: você é evangélico? Sou. Ora para mim também, minha dor embora. Aquele moço colocou a mão, ela: obrigado, voltou a trabalhar. Simples assim. Ah, pastor, pus a mão, não aconteceu, mas e se acontecer? Eu contei para os irmãos esses dias, tinha um moço que deficiente visual aqui no bairro, e estava fazendo um trabalho com o Claudinho das serenatas, e fomos fazer, eu oro para todo mundo nas casas, aí de repente apareceu esse moço lá, eu orei por ele, eu pus a mão nele, falei para ele voltar a ver, ele não voltou a ver. Mas em momento nenhum no meu coração eu fiquei assim: ah, eu fui envergonhado porque eu orei. Se fosse para ter medo, nem a mão eu orava. Mas sabe a minha fé? Eu não sei você, mas eu tenho fé. E eu estou em cima do altar com a mão na Bíblia. Eu tenho fé. E eu creio que Deus vai nos usar aqui para cego começar a enxergar, paralítico andar. Eu creio nessas coisas. Talvez para uns é uma utopia, para mim eu creio. Eu creio, eu vou orar. Vou pôr a mão, vou orar. E escuta isso, irmãos, o dom também faz isso. Um dia que um cego vê um paralítico andar, o que nós íamos gastar de evangelismo 10 anos, Deus faz num mês. Escuta isso. Escuta isso. Se você colocar a mão lá na tua faculdade em alguém e mandar a pessoa
liberar uma palavra de cura sobre ela ser curada na hora, uma simples dor de cabeça, você ganha a sua sala toda, que a porta vai estar aberta para o Evangelho. Ousadia e poder, coragem, coragem. Amém. Levanta a sua mão, deixa eu terminar esse culto. Que a graça do Senhor Deus o Pai, a comunhão do Filho e a consolação do Espírito esteja na sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Vai em paz, Deus te abençoe. Busque isso, jejum, oração, consagração. Ouça a voz de Deus. Deus te abençoe.